Olá, muito boa tarde para você. Agora 17 horas 29 minutos. Você que estava acompanhando a programação local da nossa TV Tribuna, a partir de agora fica comigo aqui no nosso Brasil Urgente ES. Você está vendo aí as imagens dos bandidos que agiram lá em Vila Velha, comunidade de Portal das Garças, tá? Portal das Garças, lá em Vila Velha. Os criminosos renderam. Veja que eles chegaram ali com um carro de prestador de serviço. Vocês prestaram atenção? Vocês viram ali direitinho? Chegaram ali com um carro de prestador de serviço, pararam no meio da rua e renderam o carro que vinha atrás. Veja lá a bolinha fofoqueira mostrando para você o momento em que eles param ali. O rapaz do carro de trás foi surpreendido por dois bandidos encapuzados com arma em punho e os caras fizeram ele de vítima. Colocaram o motorista para fora do veículo, ele aparece ali sem camisa, com as mãos na cabeça, desesperado, e os vagabundos levam o veículo dele. Dá para acreditar que a vítima tinha acabado de sair do supermercado, entrou no carro, saiu com o veículo e ele ficou de boa ali atrás daquele carro branco, porque ele pensou que fosse carro de trabalhadores, né? O pessoal procurando ali o número de algum imóvel, procurando uma vaga para parar, e ele ficou ali tranquilo atrás do veículo dos criminosos. Veja que antes dos bandidos render essa vítima, a vítima já abre a porta e já se entrega, né? Já levanta as mãos e entrega o carro para os bandidos. Na sequência ele aparece ali, ó, andando de um lado e para o outro da calçada, sem acreditar no que aconteceu. Algumas pessoas aparecem ali na região, ele provavelmente pede ajuda para alguém, mas perceba a ousadia dos bandidos. O que os caras estão fazendo em plena luz do dia, na cara de todo mundo. Pontal das Garças, que fica ali às margens, né? Tem acesso ali pela região da Darli Santos, em Vila Velha, um bairro que desenvolveu pra caramba, um bairro que alagava pra dedéu. Já passei de barco lá em Pontal das Garças, né? E agora, graças a Deus, não está alagando mais ali algumas regiões. E veja que vagabundo está deitando o cabelo. Ah lá o caramelo, sempre tem um caramelo por perto fitando o movimento, sempre tem um cachorrinho. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre essa situação, porque a suspeita é que esse carro preto da vítima teria sido usado num ataque a criminosos lá na região 5 de Vila Velha. Mas a nossa equipe que está em cima dessa história hoje vai trazer todas as informações pra gente, tá bom? 17h32, aqui, coloca nosso WhatsApp aí na tela. Se você tá acompanhando o Brasil Urgente, manda mensagem pra cá. Camargão, tô te assistindo aqui no bairro tal, cidade tal. Manda pra cá seu nome, seu bairro, sua cidade, que eu vou mandar um abraço pra você. Nossa equipe tá lá na redação aguardando o seu contato por meio do 99792-2530, o seu canal de comunicação comigo aqui no nosso Brasil Urgente Espírito Santo, tá bom? Vem cá, porque veja só que nós vamos também atualizar hoje a situação da região do Terrão, região 5, Terra Vermelha, em Vila Velha. O policiamento foi reforçado lá após a onda de violência, tiroteios, mortes, pessoas feridas, medo dos moradores. Tudo isso por conta da briga pelo controle do tráfico de drogas, que mudou completamente a vida de quem mora ali na região e que não tem nada a ver com essa briga de gangues, de criminosos. A nossa equipe esteve na Grande Terra Vermelha e já já você vai conferir todos os detalhes de como é que foi a tarde de hoje lá na região 5 de Vila Velha. Povo esse que está pedindo socorro. Povo esse que está pedindo ajuda para as forças de segurança no que diz respeito a essa situação que a gente está vendo. Imagina você acordar 4 e pouca da manhã para poder tomar um banho, tomar um café e ir para o ponto de ônibus. Nem isso as pessoas estão conseguindo fazer lá na região 5 de Vila Velha. O povo não está dormindo direito, comerciante não está conseguindo trabalhar. Por quê? Porque as ruas estão vazias, o povo com medo de meter a cara na rua e ser surpreendido a qualquer momento com um tiroteio, com um ataque de gangue rival. E aí você vai deixar o seu na reta?
Você vai deixar seu filho brincar no campinho? Você vai deixar seu filho ir lá se divertir no parquinho? Não vai deixar não, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E a gente não quer que aconteça nada de mal com ninguém, né? Agora, vagabundo que se lasque. Quer trocar tiro com vagabundo? Troque. Agora, deixa o povo em paz. Deixa o povo tranquilo. Não vai meter tiro lá na pracinha, não vai meter tiro lá na avenida movimentada do bairro onde tem o comércio. Deixa o cidadão de bem em paz. Vagabundo que se mate. Agora, não venha matar quem não tem nada a ver com a briga de vocês, hein? Não venha colocar na reta quem é que não tem nada a ver com a bronca de vocês. A polícia está tomando tempo. A polícia está chegando na comunidade, está dando creu para cima da turma. 3 malucos já foram presos, mas com a ajuda do morador de bem, que não compactua com essa violência. Você denunciando, a polícia vai pegar mais. A polícia vai encher o camburão, vai encher a viatura para pegar vagabundo, porque o morador não merece essa situação. Vou para um rápido intervalo e já volto em definitivo com essas informações e outras notícias da tarde de hoje. Jornal tá quente, hein? Jornal tá quente. O nosso editor, o Bodão, o nosso Geilson, rapaz, tá tendo trabalho hoje, hein? Porque o jornal tá quente, muita informação. Até já. De volta com o nosso Brasil Urgente Espírito Santo. Olha quanta gente assistindo o nosso telejornal. Manda para cá, ó, no nosso WhatsApp, seu bairro, sua cidade, seu nome, que eu vou mandar um abraço aqui, ó. O Elton, lá de São Marcos, na Serra. Ô, Elton, receba o meu abraço e o abraço de toda a nossa equipe, tá? Dizendo aqui, Camargão, tamo juntinhos, hein? Com esse jornalismo maravilhoso da TV Tribuna. Obrigado. Lorraine, lá da Serra, também está acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho. Falando aqui, boa noite, Camargão. Falo aqui da Serra, um forte abraço. Também o Aloísio, grande Aloísio. Rapaz, mas quanta gente na Serra assistindo o Camargão, hein? Tô aqui ligadinho no Brasil Urgente. Simaria ou Simária, lá de Novo Horizonte, na Serra também. Mandar um abraço aqui, ó, para a dona Sônia de Taquaral, Taquaral. Tá acompanhando a gente aqui também, ou Itaquari, não sei, tá Itaquaral aqui, mas eu acho que é Itaquari, né? Itaquaral. Acho que é, não sei. Mas, ó, beijo pra vocês, tá? Tá assistindo o Camargão? Manda pra cá, ó. Manda. Aí, ó, tá chegando mais aqui, ó. A dona Penha tá ligadinha com a gente em Alto Laje, lá em Cariacica. Tem também aqui o Antônio Carlos, ligadinho comigo, lá em Jacaraípe, na Serra. A dona Rita, ela não deixa de assistir o programa com o Camargão. Ela tá assistindo a gente aqui em Jardim Camburi, em Vitória. Ô, dona Rita, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Tá dizendo aqui, ó, que assistiu o Camargão em outro canal e agora tá fechadinha comigo. Que maravilha! Receba o meu abraço, receba o carinho do Camargão e de toda a equipe aqui da nossa TV Tribuna. Vai mandando aqui no nosso zap, já salva aí na sua agenda, que na medida que as mensagens forem chegando, eu vou lendo aqui, tá bom? Vamos com o noticiário, porque aqui é notícia do início ao fim, tá? Você vai acompanhar comigo as imagens de uma ação da Guarda de Vila Velha. Coloca na tela aí, por gentileza. Veja alguns jovens que estão na frente de uma distribuidora de bebidas. Essa aí é a Avenida Leila Diniz, lá em Novo México, bastante movimentada. A Guarda Municipal foi acionada, tá? Porque havia uma denúncia de que um grupo estaria fazendo uso de drogas ali no local. E veja como terminou essa abordagem. Terminou com o maluco com a pulseira de prata, o cara não obedecendo a ordem dos agentes da Guarda de Vila Velha. Foi um quiprocó dos infernos que você está vendo ali. Alô, meu povo de Novo México, hein? Alô, meu povo querido. Alô, meu amigo Elton aí de São Marcos, na Serra. A Lorraine também lá na Serra acompanhando a gente. O Aloísio tá ligadinho comigo aqui no Brasil Urgente. A dona Lucimária, Novo Horizonte, na Serra. Vai vendo a realidade, hein? Rapaz, sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido muitas distribuidoras de bebidas, nada contra, tá? Distribuidora de bebidas, mas muitas distribuidoras que acabam ali se tornando bar, né? Algumas parece que têm autorização para funcionar como bar também.
E aí, bicho, acaba atraindo, às vezes, quem não presta, né? Mas veja que o pessoal não aguentou essa turma suspeita de utilizar drogas ali no local e acionaram a equipe da guarda. Parabéns aí à guarda de Vila Velha dando segurança. Você imagina, você indo no comércio, indo na distribuidora, passando na calçada com o seu filho, com a sua mãe ou com alguém da sua família e sente aquela catinga de droga. Rapaz, esses dias eu estava passando ali no finalzinho da orla de Camburi, dando uma caminhada ali, bicho, mas lá de trás do quiosque, na restinga que tem lá, um cheirão de maconha, meu amigo. Um cheirão de maconha que eu falei, xiii, deixa eu sair daqui que eu tô fumando de tabela, hein? Tô fumando por tabela, meu amigo. Lá em Vila Velha também. Lá no final, lá na Praça do Ciclista, lá, durante a noite, você sai pra dar uma caminhada lá, que às vezes eu vou lá na casa da sogra final de semana, rapaz, você dá uma catingada lá, uma cafungada pra você ver. Você fuma de tabela. Aí, bicho, fica ruim o negócio, né? Mas daqui a pouco os nossos repórteres vão trazer o desfecho dessa abordagem policial, dessa abordagem da guarda lá na região de Novo México. Vem cá comigo, deixa eu mandar aqui, ó, tá chegando agora aqui, ó, vai mandando aqui seu nome, seu bairro, que eu vou falando aqui. Mandar um abraço pro César, que tá ligadinho comigo lá em Itapuã, Vila Velha. Um abraço também pra dona Mônica, que tá assistindo a gente, ó, Camargão, não perca o Brasil Urgente. Eu assisto o Joel e tô ligadinho em você. Obrigado, dona Mônica. Tá lá na Praia da Costa assistindo o Camargão. Agradecer aqui, todo mundo que tá mandando mensagens, vai mandando, que a equipe vai passando pra mim aqui, fechou? Pessoal, acidente com morte, tá? Infelizmente, na rodovia do Contorno, lá na altura de Cariacica. Olha que situação, hein? Dona Bete também tá assistindo a gente. Dona Bete está lá junto com o maridão em Itapuã, Vila Velha, mandando mensagens aqui pra gente. Ô Camargão, não desgrudo da TV Tribuna. Obrigado, hein, Dona Bete? Dona Bete está lá com o maridão, está lá com o filho Áureo, com os netos também. Dona Bete falando aqui que tem uma penca de neto. Que maravilha, hein, Dona Bete? Dona Bete, olha que situação. A senhora que não perde o Brasil Urgente. Dá para acreditar que uma motociclista de 60 anos morreu ao seguir para o trabalho dela? A moto bateu num carro e acabou ali causando congestionamento ali na região do Contorno, em Cariacica. Mas veja que o congestionamento aconteceu por conta dos curiosos, né? Aí, bicho, é triste pra caramba. Aí, ó, Dona Bete mandando mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp. Camargão, que tristeza. Tantos acidentes. Alô, Bemê! Um abraço aí pro Bemê, a turma de Itacibá, hein? Pessoal de Itacibá que tá acompanhando a gente aí em Cariacica. Pessoal tá lá no boteco. Galera tá lá, o Dudu, o Gigante, o Memê, o Binho, o Cacá. Tá lá o João, o Boca Aberta. Alô, Boca Aberta! Tá o Bibi também, o Charles e a turma lá que tá acompanhando a gente em Itacibá, Cariacica. Pessoal que tá mandando mensagens aqui por meio do nosso WhatsApp. Aí, ó, já tem ciumento na parada aqui também, mandando mensagem aqui, ó. Rapaz, o pessoal descobre o zap da tribuna e não para de mandar zap. Vai virar programa da Xuxa isso aqui. AV. O AV tá lá, morrendo de ciúmes. Aqui, ó, daqui a pouquinho eu vou trazer a reportagem desse acidente, tá? Acidente grave que aconteceu no Contorno. Mas antes de trazer a reportagem, coloca pra mim na tela, por gentileza, a volta pra casa do Capixaba, né? Vamos ver como é que tá o trânsito quando são 17 horas e 45 minutos. Veja aí que doideira. O trânsito bastante tranquilo ali na região, né? A região, ali na região da Prefeitura de Vitória, trânsito fluindo bem nesse sentido, tanto para quem vai para a Ilha de Santa Maria, quem vai lá para a Curva do Saldanha ou centro de Vitória. No sentido contrário, também está bem tranquilo para quem vai sentido lá Bento Ferreira, Praia do Suá, Enseada do Suá e também com destino à Terceira Ponte, tá bom? O trânsito está fluindo bem, pelo menos nesse momento. 17h45, imagens ali da ponte. Vamos ver, bastante movimentado para quem está indo para Cariacica e Vila Velha. Na subidinha, está um pouquinho agarradinho ali, mas está fluindo bem, né? Está fluindo bem. Deixa eu ver a rotatória lá do Vale, por gentileza. Também está bem tranquilo para quem está chegando aqui na capital. A entradinha lá para Caratuíra, Lagoano, como sempre, um pouquinho agarradinho ali.
Vamos que vamos, aí ó, o pessoal tá mandando mensagem aqui, o Camargão, tô te assistindo aqui comendo pipoca. Dona Beth mandou mensagem, mandou a foto dela aqui, ó. Dona Beth mandou a foto dela aqui, ó, no WhatsApp. Mostra aqui a Dona Beth. Dona Beth mandou uma foto para mim no zap aqui do nosso Brasil Urgente. Aqui, ó. Dona Beth está comendo pipoca assistindo o Brasil Urgente. Que maravilha, hein, Dona Beth? Obrigado aí pelas fotos, pelas mensagens que nós estamos recebendo aqui dos nossos telespectadores. Gente, o assassinato do empresário Wallace Lovato, hein? A justiça negou o pedido de relaxamento de prisão do diretor financeiro Bruno Valadares, suspeito de ser o mandante do crime. O Wallace Lovato foi morto no mês passado ali na Praia da Costa, em Vila Velha. As investigações apontam que a morte do empresário já vinha sendo planejada desde dezembro do ano passado. Nós vamos atualizar para você essa história, tá? A polícia descobriu que a morte do empresário vinha sendo planejada desde o final do ano passado, dezembro, e que existem ali fortes indícios, por meio de transações bancárias, de que esse diretor financeiro suspeito de mandar dinheiro para criminosos que já foram presos. Bicho, negócio de doido, tá? Já nós vamos atualizar essa história. Espírito Santo, um homem foi preso durante uma operação da Polícia Civil lá em Vila Velha, tá? A ação teve como alvo um ferro velho clandestino. No local, os policiais encontraram diversas peças de carro que teriam sido furtadas ou roubadas. É isso aí. Tem que chegar, meu amigo, tem que chegar onde realmente o receptador está, né? Isso é muito importante. Veja que no caso aí de ferro velho, né? O caso também, por exemplo, de tantas bicicletas que os caras estão furtando por aí, fazer batida e operação em lojas de bicicletas também. Nos bairros, no bairro Nobre também, né? Celular, o pessoal furta e rouba celular com força aqui na Grande Vitória. Fazer batida em loja de celular também, tanto a loja pequenininha como a loja grandona. Tem que chegar junto para averiguar o que está acontecendo. Para onde que esses celulares que são furtados, eles estão indo? Estão furtando porque são acumuladores e estão deixando lá em cima da mesa do puxadinho? Ou eles estão roubando, furtando o celular para poder entregar numa loja, para entregar para alguém, para poder vender? Veja que na questão do ferro velho isso é muito importante no que diz respeito a esse problema social tremendo que a gente vem enfrentando na região metropolitana, que é a questão do furto de fios de cobre. O que você bate de cabeça em fio caído por aí dos postes na Grande Vitória não está escrito no gibi. Mas veja aí que a polícia está trabalhando e a polícia está chegando junto nessa situação envolvendo aí os ferros velhos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai voltar trazendo mais detalhes para você numa reportagem aqui no nosso Brasil Urgente. Vamos que vamos? Olha, gente, dona de bar é assassinada na base do tiro. É essa senhora aí. Ela estava dentro do próprio estabelecimento comercial. É a dona Norma Sueli de Sá, 64 anos, conhecida como Norminha. Ela foi assassinada dentro do bar em que ela trabalhava, tá? Em que ela era proprietária. Segundo a PM, quando a equipe chegou ao local, a dona do bar já estava morta. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da delegacia do município e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo dessa senhora foi levado para o SML, que é a seção regional de medicina legal lá de Linhares, mas esse caso aconteceu em Pedro Canário. E você do norte do Espírito Santo, que nos dá uma grande audiência, se você tiver qualquer informação sobre esse caso, não deixe de passar detalhes para as forças de segurança. Ô JV, senta o dedo aí, JV, é 181 na tela para você ajudar a polícia a combater os criminosos. Gente, vem cá. Olha essa história. Um filho fez um apelo para poder encontrar a mãe, que é motorista de aplicativo, essa moça aí, essa senhora que está desaparecida, tá? O último contato feito por essa moça, o nome dela é Maiara Santos Silva,
foi na semana passada, quando ela pediu que fosse feito um Pix para uma outra pessoa, tá? Deixa eu chamar o Matheus Souza, que vai explicar melhor para a gente essa história. Cadê o nosso bombadinho? O Matheus está comigo, vai trazer informações agora sobre o desaparecimento dessa moça, porque a família está desesperada, né, Matheus? Boa tarde para você. Ei, Camargão, boa tarde para você e para todos que acompanham o Brasil Urgente. Pois é, a gente não consegue imaginar o desespero e a angústia que está vivendo a família da Maiara Santos Silva. Essa motorista de aplicativo que está desaparecida há 10 dias. Desde então a família não tem qualquer informação, não sabe o paradeiro concreto da Maiara. A última informação que a família teve foi que a Maiara foi vista na quarta-feira da semana passada, no dia 9, na qual ela estava entrando em um ônibus acompanhada de um homem desconhecido lá na região de Ponta da Fruta, em Vila Velha, que era onde a Maiara morava. Porém, a família considera o desaparecimento dela um pouco antes disso. A família considera que ela desapareceu no dia 6, num domingo, quando ela saiu de carro, que ela trabalhava como aplicativo. E desde então a família não conseguiu mais falar com ela desde o domingo. Acontece que esse carro que ela utiliza foi encontrado na garagem dela e isso aumentou ainda mais a preocupação da família, que não consegue entender por que ela teria deixado o carro lá antes de desaparecer e sequer quem é esse homem que foi visto com ela pela última vez, sem contar também, como você já adiantou, essa informação de que ela teria pedido Pix para um terceiro, para uma terceira pessoa. Pois é, a família está vivendo essa angústia. O filho dela, o Yuri Silva, ele tem feito apelos nas redes sociais, buscando informações, buscando encontrar a mãe dele. Ele gravou um vídeo no qual ele fala das últimas informações que a família teve sobre a Maiara e também conta um pouquinho sobre quem era ela. Olha só. Na quarta-feira passada, ela entrou em contato com a comadre dela, pedindo um Pix. A comadre dela fez o Pix para aquela chave que ela havia solicitado, né? O nome de uma pessoa. Liguei, peguei o número dessa pessoa, entrei em contato com ele, perguntei se ele havia visto, ele falou que foi só um receptor, né, que só recebeu o dinheiro para pagar a situação para ela. Depois disso, ela foi vista na Ponta da Fruta, no mesmo dia, quarta-feira, voltando para Vila Velha de ônibus. Depois disso, ela não foi mais vista. O carro dela tá na casa dela, a gente sabe disso. Minha mãe é dependente química, tá em recuperação. Minha mãe tava na igreja, tava bem, tava trabalhando, tinha acabado de começar a trabalhar de 99, tava muito feliz, tava ganhando dinheiro com isso. Essa é uma situação muito atípica das outras, porque ela sumia às vezes, sim, mas ela sempre entrava em contato, ela sempre ligava, ela sempre informava onde ela tava. E isso tá me preocupando profundamente. Pois é, vocês ouviram aí o depoimento do Yuri falando um pouco sobre a Maiara, que ela era uma dependente química, que estava em recuperação, estava vivendo um outro momento da vida dela. Você que está em casa já consegue estar acompanhando um pouquinho das fotos da Maiara. E olha, antes de entregar esse vivo, eu chamo a sua atenção também para um depoimento em vídeo gravado pela Maiara, que ela enviou para o filho alguns dias antes. Aí vocês conseguem ver um pouquinho e se emocionar também com essa história. Maiara, sonora. Yuri, tô aqui sentada lá na cozinha, esperando dar 7h27 para mim ir pro culto. Tá bom? Eu te amo, meu filho. Deus te abençoe. E os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Nenhuma flecha ardida, nenhuma armadilha, nenhum olhar invejoso vai atravessar o seu caminho. Hosana nas alturas, eu te amo. Yuri, tô aqui. Pois é, em nota, a Polícia Civil informou que esse caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, que até agora ela não foi encontrada. Qualquer pessoa que tiver uma informação que possa ajudar essa família a localizar a Maiara pode entrar em contato através do 181. Camargão? Vamos fazer esse apelo. Nosso trabalho aqui é esse, né? A gente está mostrando o caso da Maiara para que a gente possa ajudar a família a encontrar ela. Você que nos dá essa grande audiência, tem muita gente aqui mandando mensagens aqui para o nosso WhatsApp, dizendo que está assistindo a gente. Olha só, o Pedro está acompanhando a gente lá em Cariacica, no bairro de Santana. Também a dona
A dona Maria Aparecida, que está acompanhando a gente, mandou mensagem aqui. Camargão, estou assistindo você no Brasil Urgente. Está ligadinha lá em Serra Sede. Também aqui a dona Noêmia, ligadinha conosco também. Todos vocês que estão nos acompanhando, eu peço para que você grave o rosto dessa moça. Veja que o filho disse que ela é dependente química, estava em recuperação, estava bem, estava trabalhando, estava frequentando ali, graças a Deus, uma igreja, né? E aí, infelizmente, ela some, desaparece. E antes do desaparecimento, ela pediu para fazer um Pix no nome de uma outra pessoa. Então, assim, a gente sabe que quem é usuário de entorpecentes, né, Matheus, a gente sabe que às vezes tem umas recaídas, né? Faz parte, inclusive, do tratamento. A pessoa, né, ela cai, levanta, mas a gente está aqui e eu peço para você que está aí no YouTube, você que está na sua casa, tira uma foto da tela da sua televisão agora, tira uma foto da tela da sua televisão, poste aí no seu Instagram, marque a TV Tribuna, marque o Camargão, @Douglas Camargo no Instagram, para que a gente possa compartilhar e fazer com que a imagem dessa senhora possa chegar a mais e mais pessoas, tá? Já a gente traz o desfecho desse caso e a reportagem também aqui no nosso Brasil Urgente. Obrigado, Matheus, por enquanto, hein? Vem cá, olha que roubo audacioso. Coloca na tela do Brasil Urgente. Bandidos usam o carro de uma empresa de telefonia para cometer um assalto. Eles roubaram o carro de um homem que saía de um supermercado lá em Pontal das Garças, em Vila Velha. Fortemente armados, às 10h15 da manhã, os caras rendem a vítima no meio da rua. Veja que eles colocam a vítima para correr, ela vem aqui para o lado da calçada com as mãos na cabeça e os criminosos fogem com o veículo da vítima. Veja a reportagem agora na tela do Brasil Urgente. Rodou. O carro, aparentando ser de uma empresa, para no meio da rua Pavão, no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. Logo atrás, o veículo preto fica impedido de seguir viagem. De dentro do carro da frente, passageiros parecem desembarcar. Na verdade, quem desce são criminosos armados. Eles seguem e rendem um motorista que está atrás. Repare que quem dirige o carro da frente arranca. Um dos bandidos corre e embarca, enquanto o outro assume a direção do carro preto roubado. Os assaltantes fogem nos dois veículos. O assalto aconteceu na tarde dessa terça-feira. A vítima é um vendedor. Ele havia saído do mercado e seguia para casa. Por telefone, ele contou como tudo aconteceu. Fui lá comprar um refrigerante, os indivíduos já deviam estar por ali na redondeza. Eles vieram com muita estratégia, eles vieram com muita bagagem, conseguiram identificar, fitar. Eu entrei lá, fui comprar um refrigerante. Quando eu voltei, eles já tinham armado o bote. Quando eu manobrei o carro e voltei, eles me fecharam no meio da rua. O carro usado no assalto seria um veículo acima de qualquer suspeita. Além da escada no teto, ele também tinha adesivos que indicavam pertencer a uma empresa que faz manutenção na rede de telefonia. Curiosamente, essa empresa em questão afirma que não houve denúncias de nenhum funcionário ter sido assaltado e tampouco nenhum veículo ter sido furtado ou roubado. Não tem queixa de funcionário desaparecido. Então, provavelmente, tende a ser o quê? Ou um funcionário mesmo, ou alguém que fez um adesivo para colocar. Tem uma escada em cima, então não tinha como a gente adivinhar que aquilo ali ia ser uma... Então eles vieram com muita estratégia, eles vieram com muita bagagem. O vendedor conta que estava com o veículo levado há apenas 3 meses. Era usado para trabalho. 3 meses esse carro, nem transferi ele para o meu nome ainda. Eu estava para transferir o carro para o meu nome ainda. Não tem seguro, não tinha, não deu nem tempo de fazer um seguro, não deu nada, entendeu? Em 2 meses já são 4 carros roubados em Pontal das Garças. Foram 4 carros até o momento, em um prazo de 2 meses, né? E teve também uma bike elétrica, no caso. A bike e um dos carros foram... o assalto foi na entrada do bairro. Sem o carro de trabalho, o vendedor agora afirma que vai ter que começar tudo de novo. Se eu não achar esse carro aqui, né, às vezes pode acontecer de a gente achar.
Se não achar, colega, eu vou ter que começar do zero de novo, tá entendendo? Do zero. Olha, é o que todo mundo passa, né? Uma moto que é furtada, um carro que é levado, fica todo mundo ali com o coração na mão, dá taquicardia, porque a gente que é trabalhador, a gente sabe o que é que acontece, né? Olha só aqui a minha amiga Rita Albino acompanhando a gente lá em Vila Velha, ligadinha aqui no nosso Brasil Urgente, de boca aberta. Camargão, quanta violência, infelizmente, Rita, infelizmente. Tá aqui também o Ricardo lá de Cariacica, Dom Bosco em Cariacica, assistindo a gente, mandou aqui mensagem no nosso WhatsApp. Ô Camargão, manda meu alô aí. Um abraço, Ricardão e o pessoal aí de Dom Bosco. Todo mundo acompanhando a realidade da Grande Vitória e a realidade que a gente está vendo. Vagabundo, infelizmente, rendendo pessoas no meio da rua. Vê se pode. O Marcelo Salles, lá em Barcelona, na Serra. Camargão, não tá fácil não, hein? Mas eu tô ligado no Brasil Urgente, a voz da tarde do Espírito Santo. Obrigado, Marcelo. Fica com a gente todos os dias aí até o finalzinho, tá bom? Tá impressionante isso. Aqui o Márcio tá lá em Vila Velha ligadinha com a gente, dizendo que é fã do Camargão e da TV Tribuna, tá acompanhando a gente. Obrigado, hein, Márcio? Obrigado pelo carinho de todos vocês, mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp. E olha, já já nós vamos voltar na cobertura desse caso da realidade lá de Vila Velha, tá? Porque, infelizmente, em meio à guerra urbana que acontece lá na região da Grande Terra Vermelha, as polícias fazem agora uma força-tarefa, tá? A minha amiga Eni Garcia, que tá ligada comigo, a Eni Garcia, que está acompanhando a gente. Camargão, tô ligadinho com você, hein? Tem também a Isabelle, tá ligadinho com a gente. A Eni tá aqui ligada comigo, dizendo que Camargão é muita violência. E a polícia está fazendo uma força-tarefa para tentar conter a onda de violência lá na região. Isso tudo por conta da briga do controle do tráfico de drogas lá na região 5 de Vila Velha. Que mudou completamente a vida de quem vive lá na região e que não tem nada a ver com essa bronca. Nossa equipe esteve na área hoje à tarde, tá? Para saber se essa ocupação intensa da polícia está ajudando os moradores a voltarem à rotina normal. Porque a gente tem recebido imagens aqui, pessoal, de ruas vazias, comércio sem ninguém, e aí tá todo mundo ficando numa situação delicada. E a gente precisa ajudar esse povo. O Roger, o menino do bigode, nosso repórter que traz a notícia no fio do bigode. Olha só, Roger, tá aqui, ó, o pessoal lá de Guarapari assistindo a gente, pedindo para mandar um abraço para os porteiros de Guarapari. Um abraço a todos os porteiros que acompanham o Brasil Urgente, tá? Pessoal também lá de Bandeirantes, Cariacica, ligadinho com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? A Gabriela de Vila Garrido, em Vila Velha, ligadinha com a gente. E veja só, Roger, tá todo mundo ligado nessa situação da insegurança lá de Vila Velha. A polícia tá no bairro, tá dominando, tá afastando a bandidagem ou não, hein? Boa noite pra você. Boa noite, Camargão. Boa noite também a todos. Pois é, Camargão, são essas pessoas aí, os porteiros, as donas de casa, que estão justamente sofrendo aí com essa insegurança ali na chamada região 5. Uma região ali composta por mais de 20 bairros, sendo desses bairros aí, desses mais de 20, 5 pelo menos, chamados aí região conflagrada, ou seja, região aí onde existe uma guerra, uma disputa entre pontos de venda de drogas entre pelo menos duas facções criminosas. Infelizmente, essa região na última semana, nos últimos dias, na verdade, ganhou ainda mais destaque por conta dessas guerras aí. Na segunda-feira, inclusive, tivemos ali um ataque criminoso, onde um homem de 25 anos foi executado. Na tarde de ontem, inclusive, teve ali um protesto por conta dos moradores pedindo aí mais segurança e uma promessa dos criminosos de que durante a noite ou que no finalzinho da tarde iria ter um ataque, e de fato teve. A polícia aí se mobilizou e na manhã de hoje teve uma reunião, teve uma operação chamada Força Tarefa, e os policiais foram lá para a região para tentar pelo menos trazer uma sensação maior de segurança para quem vive ali no local. Depois disso aí teve uma coletiva e o secretário inclusive deu detalhes. Acompanhe. Uma região fantasma. Era o reflexo do medo vivido nos últimos dias e espalhado também pelas redes sociais. Só para se ter uma ideia, em 5 dias, o saldo da guerra entre facções foi de 14 vítimas. Dessas, 4 mortes. Vários avisos como esse foram divulgados em grupos, informando sobre a guerra e o horário de fechamento das lojas.
ninguém quis pagar para ver. O comércio fechou e eu é que não vou ficar aqui, né? Tô indo embora, até mercado tá fechando, não é eu que vou ficar aqui. Vieram até a nossa loja, mandamos todos nós 3 fechar, fechamos, ia dar 2 horas da tarde e não abrimos mais devido ao ocorrido aí. Tá sendo um inferno, porque a gente depende do dinheiro da venda dos comércios da gente. E nessa guerra, vai lá, vem cá, então atrapalha muito a vida da gente. A gente fica coagida dentro de casa. Quem ousou andar sozinho pelas ruas foi abordado pela Guarda Municipal e, em seguida, na mesma ação, prendeu um. Douglas dos Reis da Silva Barbosa foi pego pela Guarda de Vila Velha em Barra Mares, com arma, drogas e dinheiro. Ele é considerado, segundo a polícia, gerente do tráfico na região. A outra prisão foi de Wadson Santos Penha, de 22 anos. Ele foi detido com um revólver calibre 38. Essas armas serão encaminhadas para o setor de balística da Polícia Científica para fazer confrontação, para colocar essas pessoas, esses indivíduos, caso dê possível, dentro desses homicídios ocorridos. As prisões já são um reflexo das ações do governo para a região. Uma força-tarefa foi criada para pensar estratégias que resgatem a tranquilidade dos moradores, que hoje, inclusive, sentiram as consequências da insegurança. Linhas de ônibus foram desviadas de rotas normais que passam dentro das áreas de conflito. Desde ontem, quando saiu o boato que ia ter toque de recolher, fechou o Ulisses, fechou 23 de maio, virou isso aqui um deserto, o busão não passou mais aqui para ninguém. Da Força Tarefa participam a DHPP de Vila Velha, a Subsecretaria de Inteligência e também a Subsecretaria de Integração da CESP, além da Polícia Militar. Reforço no efetivo foi a primeira ação. Nós modificamos os horários da viatura para atender aos trabalhadores que saem cedo, que usam o transporte público, para atender esse período de férias das crianças, elas poderem brincar. Assim, resumindo, nós estamos colocando mais viaturas nas ruas, os policiais estariam de folga, estão sendo convocados a trabalhar. Nós ampliamos o policiamento especificamente nessas regiões de conflito. Mas qual é a origem de tanta violência nessa área? Aquela região da Grande Terra Vermelha há um bom tempo é dominada, a grande maioria dos bairros, pelo Cleuton Gomes Pereira, vulgo Frajola, que é um dos expoentes do primeiro comando de Vitória, e realmente sempre teve uma resistência, que é o Ulisses Guimarães e o bairro 23 de Maio, isso há muito tempo. Os bairros ficam no início aqui da Grande Terra Vermelha, um complexo formado por outros 22 bairros. E mesmo estando tão distante dos outros, tudo o que acontece aqui acaba interferindo na vida de mais de 80 mil habitantes desta região. A inteligência da CESP já identificou um nome que tem promovido ações de conflito em vários bairros da Grande Vitória. Houve um racha do primeiro comando de Vitória, em que o Frajola ficou por um lado e principalmente o Sérgio Raimundo Soares, o Serginho Cauê, ficou para outro lado. Então é importante falar nesse indivíduo, porque ele tem patrocinado guerras em toda a Grande Vitória. Ele se auto-intitulou o chefe desse primeiro comando de Vitória, na configuração atual, e ele tem patrocinado guerras em vários lugares. O subsecretário de Integração, Coronel Celante, pede à população um voto de confiança e garante acabar com essa onda de violência. Peço aos moradores, essa confiança, e nós estaremos, enquanto for necessário, presentes na região, a fim de dar essa tranquilidade a toda a comunidade. Tá torcendo aí para que a coisa volte a ficar mais tranquila como era. Ô, meu amor, que nós depende disso. A gente tinha açougue, a gente tinha farmácia, tinha barraquinha, tinha lanche, tinha sorveteria, não tem mais isso. Pois é, Camargão, a nossa equipe passou praticamente toda a tarde lá nessa região, percorremos várias ruas, passamos por vários bairros e que nós percebemos foram apenas algumas viaturas circulando, flagramos até uma abordagem lá, uma busca por entorpecentes, vimos inclusive o comércio aberto a todo vapor, pessoas circulando, ou seja, um clima de aparente tranquilidade. Eu digo aparente tranquilidade porque, infelizmente, o que nós percebemos é que as pessoas se acostumaram com isso aí, porque seguro de fato não estava. Digo isso porque durante a produção da reportagem que vocês vão ver daqui a pouquinho, fomos procurados por um motoboy que fazia uma entrega ali na região, que relatou o seguinte fato: estava lá em um beco quando criminosos armados, armas em punho inclusive, orientaram que ele deixasse o local
pois não estava seguro. Ou seja, teve uma operação, força-tarefa, a polícia até circula pela região, os moradores tentam retomar a rotina, mas a segurança ainda fica devendo, meu amigo. Não tá fácil lá em Vila Velha, não. Aí eu pergunto pro meu amigo Newton. Alô, Newton, em Consolação, aqui em Vitória. Mandou mensagem dizendo que tá assistindo a gente aqui, tá, Roger? O Newton, lá do bairro Consolação. Tem também o Márcio, do Ibis, lá em Vila Velha, dizendo que acompanha a TV Tribuna todos os dias e sempre me acompanhou na TV. Também aqui o Luan Garcia, com a mãe Marilza. Daí para os filhos Luciano e Lorenzo, tá todo mundo. Camargão, estamos bem informados com você e o repórter do Bigode. Obrigado a todos. Já nós vamos voltar nesse caso com a reportagem. Obrigado, hein, Roger? Pessoal, vem cá. Olha, uma mulher foi mantida em cárcere privado após ser agredida pelo namorado aqui em Vitória. Tudo começou quando a vítima disse que precisava ir a uma consulta médica. Bruna Suelen, isso foi motivo. A menina de Cariacica está comigo para falar desse caso. Isso foi motivo para o cara poder arrumar confusão e aí cair para cima da mulher, não é isso? Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Camargão. É isso mesmo. A gente já falou bastante aí no jornal da violência que está acontecendo nas ruas e agora a gente vai falar um pouquinho daquela violência que acontece dentro de casa e que às vezes não é ouvida, né? A gente noticia muito aqui no nosso jornal casos de violência contra a mulher, mas tem muitas mulheres que não têm coragem, como ela teve, de pedir socorro. Bom, ela dormiu na casa desse namorado e pela manhã ela disse que precisava ir embora porque tinha uma consulta médica. Algo padrão na vida de qualquer pessoa, né? Da vida de uma mulher. E foi quando o bonitão lá ficou todo esquentadinho, todo nervosinho e começou a discutir com ela. Durante a discussão, ele chegou a arremessar o celular na cabeça dela, causando um ferimento. E foi nesse momento que ela se sentiu de fato acuada e amedrontada. Essa mulher já tinha um relacionamento com esse homem há cerca de 7 anos, entre idas e vindas aí. E quando ela se viu bastante acuada, ela começou a gritar por socorro. E felizmente, Camargão, dessa vez aquela máxima do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não aconteceu. Os vizinhos ouviram os gritos dela e começaram a ligar para a polícia, acionaram a polícia. A polícia chegou até o local e esse homem, que tem 27 anos, ainda resistiu à entrada da polícia. Mas não deu bom para ele, não. Eles conseguiram entrar na casa com a ajuda de uma vizinha e ele foi autuado por lesão, ameaça, cárcere e injúria. E agora ele está no presídio, Camargão. Bom, essa mulher que foi mantida em cárcere privado contou que até as roupas dela ele rasgou para que ela não saísse de casa. A gente espera agora que esse machão aí fique preso, né, Camargão? E que ele não volte a fazer isso. E que o dinheiro que ele vai receber enquanto está preso podia dar para a mulher, para comprar roupa nova para ela, né? Para ela poder se cuidar, para ela poder melhorar a autoestima, que é muito fácil fazer o que quer com a mulher e preso comer nas nossas custas e por mais que esteja preso, ficar por isso mesmo. Obrigado, tá, Bruna, pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta. Gente, olha só, deixa eu convidar aqui, ó, o meu amigo Roberto, lá de Vila Nova de Colares, convidar o Júlio, que está acompanhando a gente lá em Viana, Vale do Sol, ligadinho com a gente, tá? E o pessoal de Castelo, no interior do estado, obrigado pelo carinho de Castelo, vai vendo aí, convidar esse povo para assistir comigo o carro que foi levado por esse vagabundo em plena luz do dia, tá? Ô Paulo, meu amigo Paulo aí de São Geraldo em Cariacica, se liga aí, Paulo, se liga aí, Lohane de Castelo, meu amigo Júlio César, lá de Vale do Sol, ó o que esse cara vai fazer, ele tá rodeando, hein, Erildo? O Erildo que tá acompanhando o Camargão lá em Morada da Barra. Erildo, presta atenção, olha lá, ele rodeou e entrou. Dá para acreditar nisso, Erildo? O Paulo Coutinho lá em Vila Velha, Camargão, a insegurança tá terrível. Olha lá, os caras estão levando, estão escolhendo o carro. Dá para acreditar nisso, Erildo? O Paulo Coutinho, dá para acreditar nisso? Valmir de Barcelona na Serra. Aí o que o cara tá fazendo? O cara furtou o carro na cara de pau, olha lá. Abriu a porta e levou embora a Saveirinho, que estava estacionado lá em Santa Mônica, Vila
Vila Velha, justamente onde, né, o Erildo lá mora, em Vila Velha, na região de Morada da Barra. Isso aí foi em outro bairro, mas foi em Vila Velha. Tá fácil não, hein, bicho? Gilberto de Valverde acompanhando a gente aí. Aí, Gilbertão, você conhecer esse cara aí, você denuncia para a polícia por meio do 181. Obrigado pelas mensagens no nosso WhatsApp. Se você reconhece esse cara que aparece aí na tela, denuncie para a polícia. Pessoal, o médico veterinário Tiago Oliveira do Nascimento, de 42 anos, e a dentista Gabriela Anacleto Kiefer, de 35, serão julgados pela morte de um homem em situação de rua. O crime aconteceu em 2021. Os dois eram namorados na época e agora se tornaram réus pelo crime e irão a julgamento, tá? Deixa eu chamar aqui o nosso Matheus Souza, que vai trazer detalhes pra gente a partir dessa decisão da Justiça. Eles vão para os bancos dos réus, né, Matheus? Camargão, é exatamente isso. Os dois vão responder na justiça por homicídio qualificado, viu? Esse crime que aconteceu lá em 2021 e que durante quase 3 anos ficou parado por falta de pistas. A polícia teve dificuldade de andar. Até hoje, a vítima desse crime, um morador de rua, ele não foi identificado. E esse caso começou a andar no ano passado, quando o Tiago, que é médico veterinário, como você já falou, ele foi preso por um outro crime. Ele foi preso por tentar extorquir um empresário indiano. Esse empresário indiano era companheiro de uma ex-namorada dele. E, segundo testemunhas, o Tiago é descrito como um homem paranoico. Ele teria colocado escutas no carro dessa ex-namorada, teria hackeado o celular dela, tido acesso a ligações que ela fazia com esse empresário e, inclusive, com fotos íntimas do casal. E quando ele teve acesso a essas fotos íntimas, ele começou a tentar extorquir esse empresário em 10 milhões de reais em criptomoeda. Acontece que ele chegou a ser preso, porém ele foi liberado para responder em liberdade mediante o uso de tornozeleira eletrônica. E durante o rumo dessas investigações por extorsão, a polícia começou a receber novas informações acerca do caso desse assassinato desse morador em situação de rua. Testemunhas contam que teriam visto, inclusive ouvido, dando mais peso para essa denúncia. E eles alegam a ligação do Tiago e da companheira dele nesse crime de assassinato. Segundo testemunhas, o Tiago teria conseguido impedir o momento que esse morador em situação de rua teria invadido o consultório odontológico da namorada dele e que o Tiago teria chegado lá armado, rendido esse homem em situação de rua, amordaçado a vítima e que vizinhos teriam inclusive ouvido gritos e pedidos de socorro. Foi então momentos depois que o veterinário, que pessoas viram o veterinário arrastando a vítima para dentro de uma caminhonete. A companheira dele, a Gabriela, que também está respondendo por homicídio qualificado, ela estava presente durante todo o momento. Ela teria entrado no carro com o Tiago e que os dois foram para o local de execução, lá em Vale Encantado, na rodovia leste-oeste. Foi lá que esse morador de rua teria sido torturado e morto a tiros. Agora, esse casal, como a gente já falou, ele vai à justiça, vai responder por homicídio qualificado, viu, Camargão? Bicho, o caldo entornou realmente. Obrigado, tá, Matheus, pelas suas informações. Alô, minha amiga Helenice de Cariacica, bairro Itapemirim, tá acompanhando a gente, hein? O Carlão também, Camargão, tô aqui no Escadão, te assistindo no YouTube. Um abraço aí pro Carlão. Escadão, onde que é Escadão? Sabe onde é Escadão? Rapaz, um abraço aí pro Carlão, que tá lá no Escadão, e a Helenice de Cariacica. Gente, olha, 3 homens foram presos, suspeitos de envolvimento na morte de um vereador. As prisões aconteceram em Brejetuba e Governador Lindenberg, aqui no Espírito Santo, e também em Rio Claro, interior de São Paulo. O vereador Leomar Casotti, mandato, de 43 anos, foi assassinado em agosto do ano passado durante um evento político no município de Governador Lindenberg. Até agora, 5 pessoas foram presas, tá? Os 3 suspeitos presos de 26, 28 e 38 anos estão à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.
Vamos seguir? 18 horas 20 minutos, você que está chegando em casa do trabalho, vamos trazer agora a atualização sobre o caso do empresário Wallace Lovato. É que a Justiça negou o pedido de relaxamento de prisão do diretor financeiro Bruno Valadares, suspeito de ser o mandante do crime. Só que a Justiça negou o pedido, tá? Roger Nunes vai trazer pra gente as informações agora ao vivo na tela do nosso Brasil Urgente. Diga lá do Bigode. Exatamente, Camargão. A repórter Suzy Faria apurou com as fontes delas o seguinte, que na data de ontem, o advogado de defesa de Bruno Valadares, que foi detido aí nesse final de semana, apontado como sendo o mandante da morte do empresário, o advogado solicitou o relaxamento da prisão, ou seja, pediu para que o cliente fosse liberado mediante aí ao pagamento de uma fiança, pedido esse que foi negado pela juíza, alegando a seguinte situação, de que durante as investigações foi possível constatar que o Bruno Valadares estaria desde dezembro efetuando pagamentos a uma outra pessoa, uma pessoa identificada como Bruno Silva, que seria um dos intermediários, e que esse crime já estaria sendo planejado, ou seja, há bastante tempo, e que também teria sido feito um acordo aí de um pagamento mensal vitalício num montante aí de cerca de R$10 mil. Então, com base nessas novas informações aí, a Justiça entendeu por manter aí o Bruno Valadares, que foi preso, como eu disse, no último final de semana lá em Jardim Colorado, em Vila Velha, manter ele preso para poder preservar aí as investigações e para, consequentemente, chegar ao Bruno Silva, que seria aí um dos intermediários, e possivelmente aos demais envolvidos nesse caso, pois existe a suspeita, de acordo com as investigações, que Bruno não tenha agido aí sozinho nessa trama toda, nesse quebra-cabeça. Ou seja, para resumir o caso, a Justiça entendeu que Bruno sim tem participação nesse crime, tanto que já estava acompanhando aí o histórico bancário dele de transferências bancárias de Pix feito para Bruno Silva, uma outra pessoa que está foragida, que seria também o intermediário. Camargão. O tal do Pix tá dedurando todo mundo, hein? Daqui a pouquinho o Roger volta atualizando essa história. Obrigado, irmão. Olha, acompanhe comigo agora as imagens de uma ação da guarda lá de Vila Velha. Coloca na tela. Alguns jovens estão aí, ó, na frente de uma distribuidora, bem na movimentada Avenida Leila Diniz, lá em Novo México. Os agentes da guarda foram acionados porque havia uma denúncia de que tinha um grupo ali no local, parece que fazendo uso de drogas, né? Quando os agentes chegaram na porta dessa distribuidora, viram e avistaram o grupo, cerca de 6 pessoas. Durante a abordagem, um rapaz resistiu e ainda desacatou um dos agentes, tá? Ele tentou se assegurar ali na grade para tentar evitar a prisão, mas foi detido por desacato e levado para a delegacia. Meu amigo, quando a polícia e a guarda, a turma chega, sabe o que você faz? Você fica pianinho. Não é, Valmir? Valmir de Barcelona, lá na Serra. Bicho, tem que ficar pianinho, bicho, não é não? Porque senão dá BO pra você. Fica complicada a situação, bicho. Pessoal lá de Itabajara, a Maria Aparecida tá assistindo o Camargão lá em Itabajara, em Cariacica. Você não concorda, Maria Aparecida? Quando a polícia chega ou a guarda, né? A turma tá ali para fazer o trabalho deles. Se você não tem, né, problema nenhum com a polícia, o que você faz? É mãozinha na nuca? Perninha pro lado, né não? Ou então você segura o muro. Ou então você segura o muro, né? Você fica lá, segura o muro, segura o portão e deixa a turma, né? Deixa a turma lá fazer a revista. Agora, a turma vem querer fazer graça com os agentes da guarda, não dá, não é verdade, minha amiga? Não é verdade, você que tá chegando agora do trabalho? Ah lá, coloca na tela aí o pessoal arrumando confusão. A turma acha que tá liberada a maconha, tá liberado o crack, né? Porque sai usando aonde bem entende e acha que todo mundo é obrigado a ficar sentindo aquele cheiro de caatinga. Já é uma catingada você ficar cheirando o cara que fuma ali cigarro normal, já é uma caatinga doida, nada contra quem fuma. Mas na verdade, às vezes o pessoal tá fumando do seu lado, cigarro mesmo, normal, fica aquela caatinga indo pra cima de você que não fuma, aí o cara acha que pode também, o cara tá fumando o cigarrinho dele, eu vou fumar aqui também o meu baseado,
vou usar minha pedra na frente da distribuidora, onde bem entende. Ah, toma vergonha na cara, rapaz. Eu, hein? Respeita primeiro a sua vida e a sua saúde e respeita o próximo que está aí do seu lado. 18h25, gente, um jovem lutou com um bandido aqui em Vitória, tá? O criminoso tinha acabado de roubar o celular da namorada desse rapaz. Olha isso, é esse vacilão aí? Parece que a mulher começou a gritar, hein? Parece que a mulher começou a gritar. Gritou que nem conseguiu acordar o vagabundo. Você viu o sono que ele estava ali? Abrindo um bocão que eu vou te contar, aquele maluco ali, tá? Ô, Bruna Suelen, a menina de Cariacica, tá com a gente. Você imagina, Bruna? O cara chega, passa o celular. A menina começou a gritar, o boy dela chegou, não é não? Já entrego tudo, Camargão. Gritou comigo, eu tô entregando. Deus me livre. Mas foi mais ou menos isso aí. Ela tava ali na rua, o cara chegou, apontou uma arma pra ela, ela fez o quê? Entregou o celular, né? O namorado viu toda a situação de longe e já veio correndo para poder tentar recuperar o celular e entrou em luta corporal com o bandido. E esse bandido, Camargão, tem 20 aninhos, tinha tudo aí para poder estar estudando, fazendo uma coisa que presta na vida, mas escolheu o quê? Roubar. Bom, o namorado da vítima conseguiu recuperar o celular dela e esse bandido apontou a arma para eles novamente e fugiu do local. A polícia passou, eles pediram socorro para a polícia e eles conseguiram identificar esse suspeito de acordo com as características que as duas vítimas tinham passado. E eles reconheceram esse jovem de apenas 20 anos. Bom, a gente entende, né, Camargão? Cada um tem uma reação. Tem gente que entrega o celular ou que quer ser roubado, tem gente que paralisa, tem gente que reage, mas vale lembrar que, apesar de tudo, isso daqui a gente compra de novo, né, Camargão? A vida da gente não. Por quê? A polícia viu depois que a arma, na verdade, era uma arma de mentira. Mas poderia não ser. E a gente não sabe qual seria a mente desse bandido, né, Camargão? Durante essa reação aí. Ele entrou em luta corporal porque, na verdade, a arma não ia funcionar muito ali nesse caso. Mas a gente volta a reforçar que a polícia sempre pede, sempre orienta que não se reaja a assaltos. Porque você nunca sabe se é uma arma de verdade, se não é uma arma de verdade. Você não tem noção da força do bandido. Se ele tem uma outra pessoa espreita ali, essa situação aí entra nesse caso, né? Felizmente deu tudo certo, eles conseguiram recuperar o celular, mesmo com toda essa luta, toda essa confusão, mas fica aí esse lembrete que a polícia, esse alerta que a polícia sempre faz pra gente. É isso aí, reagir nunca é a melhor opção. Isso aí foi sorte, né? Agora abre essa imagem na tela cheia ali, olha que maravilha. Não, a imagem lá da turma entrando lá, volta para mim ali, eu quero ver a turma entrando ali, ó, na viatura. Olha lá, que maravilha, coração de mãe. É a famosa viatura coração de mãe, não é? É, sempre cabe mais um. Se chegasse mais dois ali, era só chegar de bandinha que caberia, viu? Olha lá, tá vendo? Já tem 18 lá dentro e tem mais 15 para entrar. É, se chegasse mais dois, daria para caber, tá? Que ali você sabe como é confortável pra caramba. Ar-condicionado tá em dia, você já viu como é que é, né? Obrigado, Bruna! Gente, olha, gente, que notícia essa daqui, tá? Uma mulher seguia de moto para o trabalho em um PA de Cariacica, quando bateu em um carro e acabou morrendo. Ela tinha 60 anos de idade, tá? Vamos ver a reportagem na tela. Os dois veículos se chocaram na manhã de hoje, no quilômetro 290 da Estrada do Contorno, na altura do bairro Vila Prudêncio. A dona da moto, uma técnica de enfermagem de 60 anos, morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a idosa seguia no sentido Cariacica-Serra. Do outro lado, no sentido contrário, estava um motorista. Ele fez a conversão, esse retorno aí. No momento, então, em que ele cruzava a pista, acabou sendo atingido pela motociclista, que seguia no sentido contrário. Com o impacto, os dois vieram parar aqui, ó, praticamente em frente a essa fábrica de refrigerantes. A ambulância da concessionária que administra aqui a rodovia foi acionada, só que os socorristas perceberam que a mulher não respirava mais. Então eles acionaram o SAMU, que atestou o óbito aqui no local. A motociclista foi identificada como Lucimara. Ela seguia para o trabalho no pronto atendimento do bairro Flechal, em Cariacica. Colegas de trabalho estiveram no local e reconheceram a vítima. O motorista do carro não se feriu.
Apesar do acidente não ter bloqueado nenhuma das faixas da BR-101, no sentido Cariacica-Serra, um grande congestionamento se formou nesse sentido. Pelo local, muitos motoristas curiosos paravam para ver o que havia acontecido. Um problema grande para os policiais rodoviários. A gente está vendo agora aqui um policial rodoviário federal tentando agilizar esse trânsito, porque realmente quem segue agora no sentido Cariacica-Serra está enfrentando um congestionamento. Eles já estão observando há um tempo, o problema são os curiosos. Pode observar que o pessoal vem com o telefone, reduz para poder olhar o acidente. Isso é que está causando congestionamento, porque o trânsito está totalmente livre. O motorista chegou a contar o que aconteceu? Se a senhora olhar para trás aqui, a senhora vai ver que na porta ali tem a pancada foi na porta. Tudo indica que foi uma colisão transversal, né? O motorista estava fazendo aqui a operação de retorno e a moto pela principal. Aí teve essa colisão transversal. Aí as apurações vão ser feitas e colocadas no laudo pericial. Meus amigos, a informação que a gente recebeu é de que o trânsito no local já está liberado, fluindo normalmente para quem passa ali na região. Olha que doideira essa perseguição que você vai acompanhar aí na tela, gente. Ó, barulho de tiro, moto passa na correria, vai vendo comigo ali essa treta lá de Santa Bárbara, em Cariacica. E aí, qual foi a dessa ocorrência? Ei, eu pergunto para você que está me assistindo, que treta é essa em Santa Bárbara, Cariacica? Me conta, olha lá. A viatura no pinote, a motocicleta no pinote, e aí a gente questionou a polícia militar para poder entender qual foi a desse BO. Sabe o que a nossa querida Tainá Dias, lá, a nossa chefe de reportagem, conseguiu de resposta? Conseguiu de resposta de que não tem ocorrência para esse caso. A assessoria da PM diz que não tem ocorrência nesse caso aí. Mas daí eu pergunto para você que está me assistindo, você não está vendo uma perseguição aí na tela da sua TV? É moto no pinote, é viatura atrás, giroflex no zoião e maluco fugindo da polícia. E aí, qual foi a dessa bronca? Você que me acompanha aí em Cariacica, ajuda a gente a localizar essa ocorrência por meio do nosso WhatsApp, fechou? Gente, olha agora essa outra ação criminosa que acontece de dia. Gente, é coisa de louco isso. Imagina você, você que está aí me assistindo, imagina você, o seu carro na rua, de repente homens armados aparecem ali rendendo você. O homem aparece ali na calçada, inclusive desesperado. É a vítima, dono daquele carro preto ali. O homem aparece na calçada sem camisa, desesperado, tinha acabado de sair do mercado. O carro que aparece ali, que parece ser de uma empresa, parou no meio da rua e a dupla sai ali, ó, com o berro na mão, tá? Rendendo todo mundo e levando o carro dessa vítima. O cara teve a arma apontada para cima dele, tá? E aí o motorista desceu, os criminosos assumiram a direção desse carro preto da vítima. E o carro branco vai embora. Um terceiro bandido dirigiu o carro da frente, tá? O que rendeu o de trás voltou para o carro branco e o outro acabou entrando no veículo dessa vítima. Essa ação aconteceu no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. Esse foi o 4º carro roubado no bairro em 2 meses, tá? Veja a reportagem na tela. O vídeo surpreende quem vê, já que o carro que é usado pelos assaltantes estaria acima de qualquer suspeita. Aparentemente, o veículo de uma empresa, mas, de repente, o carro preto que está logo atrás vira o alvo dos bandidos, que saem com armas em punho na direção de pai e filho que estavam dentro do carro. Fui surpreendido por miliantes ali com 4 indivíduos que saíram do carro armado, apontando um revólver, né? Querendo roubar o carro, fazendo pressão, chamando, gritando, desgraça, sai desgraça do carro, colocando um revólver no rosto da gente, querendo o carro de qualquer maneira, entendeu? Tudo aconteceu bem aqui no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. Quem passa pelo bairro e vê um clima tranquilo, sequer imagina que esse foi o 4º carro roubado em menos de 2 meses.
O sentimento de insegurança, né? E a revolta que fica. Porque, infelizmente, a população está à mercê da bandidagem hoje em dia. Quem manda hoje é o bandido. Que quando chega a polícia, eles até chegam, mas chega atrasado. Apesar do susto e da preocupação, o vendedor, que estava com o carro há apenas 3 meses, conseguiu recuperar o veículo, que foi encontrado em Terra Vermelha, uma região que tem preocupado a população e autoridades nos últimos dias. Ele acredita que os criminosos não conseguiram concluir o que haviam planejado e abandonaram o carro. Por isso, ele foi recuperado tão rápido. Eu acredito que eu dei sorte, porque o meu carro, quando eles roubaram, eles pegaram, o carro estava na reserva. Então eles não tiveram combustível suficiente para terminar o que eles iriam efetuar. Então eu acho que nessa situação eu dei sorte, porque se tivesse mais combustível, eu acho que eles teriam conseguido executar o que eles deviam ter premeditado, entendeu? De acordo com moradores que não quiseram gravar e com a própria vítima, o bairro costumava ser bem tranquilo, mas acreditam que agora o policiamento precisa ser reforçado. A gente tem que verificar dentro do bairro Pontal das Garças uma câmera na saída. É um bairro antigo, mas é um bairro que está vindo agora, é um bairro que passou por reforma, é um bairro que tem uma estrutura de fuga mais rápida. Antigamente tinha muito buraco, hoje a fuga é mais rápida, é uma saída só. Então, se o bandido chegar a sair do bairro, ele consegue se deslocar por vários locais, porque tem viabilidade para norte e sul. Gente, moradores da região da Grande Terra Vermelha têm passado dias e noites de medo por causa dos constantes tiroteios nas ruas do bairro. Eles vivem no meio de uma intensa guerra do tráfico de drogas. A polícia intensificou as ações e o comércio abriu as portas hoje. Nossa equipe esteve durante a tarde lá na região. Na tela. Nós estamos falando da chamada Região 5. Sua extensão impressiona. Dentro desses mais de 20 bairros, temos 5 em uma região chamada conflagrada, ou seja, onde existem constantes tiroteios e guerras entre facções por conta da disputa por pontos de venda de drogas. Nos últimos dias, os moradores desses locais têm vivido os momentos de pânico, de medo e alguns até de luto. Bandidos roubam carros, fazem reféns, tudo isso com o único propósito: atacar rivais e tomar os pontos de venda de drogas. No início da semana, um homem de 25 anos foi executado durante um desses ataques. Uma população cansada de tanta guerra. A gente não pode sair para trabalhar, a gente não pode sair para comprar um pão, as crianças estão de férias, não podem sair na rua, comerciantes principalmente não estão podendo abrir lojas, o movimento está fraquíssimo. A gente infelizmente está vivendo a favor dos bandidos, a mercê deles, na verdade. Alguns moradores chegaram a fazer um pequeno protesto, pedindo paz na comunidade. Paz, o mundo precisa de paz, amor dentro do coração. Nessa mesma região, um homem de 41 anos foi rendido e assaltado e feito refém por criminosos que queriam o carro da vítima. Esse aí, ó, um carro de luxo que foi encontrado abandonado horas após um ataque. Por conta de toda essa insegurança, na manhã desta quarta-feira, foi feita uma operação força-tarefa, encabeçada pela Secretaria de Segurança Pública. Então, nosso governador Renato Casagrande, na data de ontem, determinou que nós empenhássemos todo o efetivo possível na região da Grande Terra Vermelha. Então, nós temos 120 policiais por dia trabalhando na região e nós estaremos, enquanto for necessário, presentes na região a fim de dar essa tranquilidade a toda a comunidade. Circulamos por várias ruas da região. Em alguns pontos, foi possível visualizar algumas viaturas da Polícia Militar. Durante a tarde, inclusive, equipes especializadas da PM faziam buscas. Neste exato momento, militares do Batalhão de Ações com Cães fazem buscas aqui na região e o principal objetivo é justamente encontrar entorpecentes. Vocês podem perceber que, inclusive, o cão da PM é passado aqui para tentar verificar se consegue encontrar drogas, pois, de acordo com a polícia, aqui seria uma dessas chamadas bocas de fumo.
Durante uma operação relâmpago na noite dessa terça-feira, o pessoal da Guarda Municipal conseguiu desarticular uma casa usada como base para o tráfico de drogas, no bairro Barra Mares. O homem foi preso e muita droga foi apreendida. Apesar da CETURB ter informado que algumas linhas tiveram mudanças no itinerário, foi possível perceber alguns coletivos circulando pelos bairros. Aos poucos, a população tenta voltar à normalidade. Situação bem diferente desta terça-feira, após criminosos divulgarem em redes sociais informações de que durante a noite haveria um novo ataque. Por medo, comerciantes baixaram as portas. Situação completamente diferente dessa quarta-feira. O clima aqui na região é de aparente tranquilidade. Estamos aqui no trevo de Terra Vermelha, Normília e Jabaeté. E a situação é essa aí, ó. O comércio todo aberto, funcionando a todo vapor, as pessoas circulando aqui pela região, veículos e até alguns coletivos passam aqui pela principal do bairro. De acordo com a Polícia Militar e também com o pessoal da Guarda Municipal, o patrulhamento segue reforçado, inclusive com viaturas auxiliando os trabalhadores na chegada e na saída dos bairros. Olha, gente, que situação lamentável, né? E veja que os nossos telespectadores vão conversando com a gente. O Daniel, lá de Guarapari, tá ligado com a gente aqui no Brasil Urgente. Camargão, infelizmente a violência só tende a aumentar, porque as facções criminosas estão fazendo o que bem entendem. Mas veja que a polícia está trabalhando, Daniel. A gente tem que tirar o chapéu para a polícia também, que tá no meio desse fogo cruzado aqui, tá? Olha, tem mais gente aqui, o pessoal lá de Parque Gramado, em Cariacica, acompanhando a gente, dizendo: olha, Camargão, aqui em Cariacica, algumas regiões estão complicadas por conta da insegurança. Castelo Branco tem sofrido. Obrigado aí o pessoal de Parque Gramado acompanhando a gente aqui também. Alô, Marcos Oliveira, em Cariacica Sede, também tá ligadinho aqui no Brasil Urgente. Camargão, não perca o Brasil Urgente, tô aqui em Cariacica Sede. Ô, Marcos, veja que situação que o povo tá passando, hein? José Roberto Pereira também acompanhando a gente. Tá difícil, né? Complicado, é moto furtada, é assassinato, é tráfico de drogas tomando conta de algumas regiões que tá difícil. O Bruno Kutz, lá em Castelo, também no interior do Espírito Santo, conversando com a gente aqui. Sei bem como é a criminalidade e a complicação da segurança pública. Castelo também, a droga tá tomando conta, tá vendo? Antigamente o interior era vou morar no interior, vou pra roça porque é mais tranquilo. Infelizmente, veja aí o Bruno de Castelo, o José Roberto Pereira, o Marcos Oliveira aqui, o pessoal, todo mundo, Daniel lá de Guarapari, todo mundo aí é assustado com essa onda de violência, mas a gente não pode desistir não, porque o bem tem que prevalecer e o bem tem que extirpar o mal do nosso caminho. O bem vai vencer o mal, eu acredito nisso. Olha só, gente, polícia faz operação, interdita ferro velho e prende comerciante em Cobilândia, Vila Velha. No local, a polícia encontrou centenas de peças de veículos roubados ou adulterados. As peças eram vendidas na internet para todo o país. Veja a reportagem na tela. Foram necessários mais de 20 caminhões para retirar todo o material apreendido. Entre as peças, até um reboque com placa que não batia com o número do chassi. Ele não tinha qualquer alvará. Ele não tem alvará da prefeitura para funcionamento, não tem alvará sanitário, não tem alvará ambiental, não tem alvará do Corpo de Bombeiro e muito menos da Polícia Civil. E por essa razão, toda a mercadoria que foi encontrada no estoque dele foi apreendida. Esse trabalho faz parte da atividade Peça Legal, desenvolvida pelo Governo do Estado. Ele prevê, a fiscalização das empresas de desmonte de carros usados para colocar peça no mercado legal, ou seja, lícito, para a gente saber exatamente que não vai haver peças de origem ilícita, principalmente veículos roubados ou furtados, para ser colocada em mercado clandestino de peças usadas. O ferro velho que funcionava em Cobilândia foi interditado. De acordo com o delegado, o dono já havia sido notificado, mas continuava operando sem licença e à margem da lei. O impacto vai além do crime. É também concorrência desleal com quem trabalha de forma legal no comércio de peças automotivas. Tiramos lá em torno de 20 caminhões
de peças que estão sendo encaminhadas para o pátio da Polícia Civil em Alterosa, na Serra. Posteriormente, será dada a destinação a ele. O que vai ser? Vai ser alienado como sucata futuramente. Além da atividade clandestina, o local anunciava as peças nas maiores plataformas de venda online do país. Com itens roubados e adulterados, abastecia clientes de norte a sul. Para-choques, porta-malas, latarias completas. Mas por trás do ferro velho de Cobilândia funcionava um verdadeiro mercado paralelo de peças roubadas, inclusive de carros furtados no Rio de Janeiro. Então nós encontramos, sim, alguns produtos de origem criminosas, porque constatou-se que era roubado do estado do Rio de Janeiro. Por tal razão, ele foi autuado em flagrante pela receptação. Também material adulterado, razão pela qual também foi autuado pela adulteração de veículo automotor e pelo exercício da atividade também que é ilegal. A operação da Polícia Civil contou com o apoio da Prefeitura de Vila Velha e do Detran. Todo o material apreendido foi encaminhado ao pátio da Polícia Civil, onde deve passar por perícia e, posteriormente, pode até ser leiloado, conforme determina a Justiça. Bicho, e sobre essa situação, o proprietário do ferro velho, um homem de 35 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação qualificada, adulteração veicular e exercício ilegal da profissão. Ele já está no centro de triagem de Viana, deve passar pela audiência de custódia amanhã por volta das 11h, meio-dia. Gente, veja que situação. E aí a gente está falando aí de peças de carros, peças de veículos roubados ou furtados. Mas veja, a Anne está assistindo a gente aqui no YouTube. E aí você está falando aqui, olha só, celular, né? Celular não é barato, tá complicado. E aí eu falo também do celular. Não é verdade? Você vê, os caras furtam e roubam o celular com força. Assalta a pessoa na rua, a primeira coisa que pega é o quê? É o celular. É o celular. Tem que fazer operação em loja de celular também. Mas não é só na loja simplesinha, lá do bairro humilde, não. É também na loja do Granfino, daquela loja da turma da patente alta. Tem que também fazer operação em todo mundo. Loja de bicicleta, também tem que fazer operação em loja de bicicleta. A gente mostra direto aqui a turma passando mãozão grande nas magrelinhas do povo. Não é verdade? Para onde que está indo essas magrelinhas? Estão o quê? Estão guardando no fundo de quintal para cada dia ostentar uma magrelinha diferente na rua para as novinhas do bairro? Não é possível. Tem que fazer operação também em vários segmentos, tá? Um abraço para a Anne, que está acompanhando a gente aqui na transmissão do YouTube. O Rian também, que está ligadinho com a gente. A Solange e o Roberto lá da Serra. Obrigado pelo carinho. O Diocesano também, que está acompanhando a gente. Obrigado aí o pessoal ligado conosco. Também a questão do ferro velho, o lance lá também dos fios de cobre. Rapaz, esses dias eu estava andando aqui, ali na Praia do Canto, em Vitória, estava andando na calçada, estava respondendo alguma coisa no celular, daqui a pouco bate um fio na minha cabeça, eu fui olhar um fio que estava pendurado do poste, caído ali no meio da calçada. Claro que eu não deveria estar distraído com o celular andando na calçada, mas também o fio não deveria estar caído ali. Por quê? Porque é vagabundo que vai lá e corta e vende também para ferro velho. Então tem que fazer esse tipo de operação para pegar o receptador, porque quem rouba ou furta normalmente é para sustentar o vício, não é verdade? E aí, bicho, quem compra acaba sustentando essa onda de crimes também.